Excel é um software de planilha eletrônica que permite realizar cálculos, análises e apresentações de dados de forma fácil e eficiente. As funções básicas do Excel incluem as funções básicas de matemática, como soma, multiplicação, média, máximo e mínimo, que permitem somar, multiplicar, encontrar a média, o maior e o menor valor de um conjunto de dados. As funções do Excel podem ser usadas em conjunto com outras funções e operações para realizar cálculos mais complexos e realizar análise de dados mais avançadas. A capacidade de usar funções para automatizar cálculos e análises é uma das principais vantagens do Excel, que permitem economizar tempo e aumentar a eficiência no trabalho com dados. No geral, as funções básicas do Excel são essenciais para qualquer usuário do software que deseja realizar cálculos e análises básicas de dados de forma rápida e fácil. Além disso, a compreensão dessas funções básicas é fundamental para o aprendizado de funções mais avançadas e para o uso eficiente do Excel em uma variedade de aplicações. Eu sou o Fábio, bem-vindos a Excel Sem Medo. Oi gente, no vídeo de hoje então vamos aprender as funções básicas do Excel. Mas antes de partir para o vídeo, deixe seu like e inscreva no canal. Bora pro vídeo. Bom gente, então na aula de hoje vamos aprender sobre as funções básicas do Excel. Ou melhor, as principais funções básicas do Excel. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre referência e depois a gente vai dar uma treinada nessa tabela de aprendizado, tá? Onde a gente vai formatar a tabela e rever as funções. Tá? Então vamos começar. A primeira função básica então é a adição. Dentro do Excel a gente tem um módulo auxiliar de funções, tá? Que é esse fx aqui, ó. Se você botar o cursor do mouse aqui em cima, ele vai aparecer ali para inserir função. Tá? Clicando nele, ele abre esse módulo aqui, que na verdade é um auxiliar mesmo para fazer as funções. Tá? Nós temos aqui separado por categorias. Tá? Ele fica, por padrão, sempre os 10 mais recentes, as 10 últimas utilizadas ficam aqui. Mas aqui você consegue selecionar. Então tem a opção de tudo, né, que são todas as categorias. E depois separa por categoria: financeiro, data e hora, matemática, estatística e assim por diante. Se você não souber qual é a categoria que se enquadra a sua função, coloque tudo. Tá? Selecione uma função aqui embaixo para deixar marcado e escreva a função que você deseja. Tá? No caso, a gente deseja a função soma. Então, localizando a função soma, aqui ele te dá como funciona a função soma. Tá? Então, você apertando OK, ele vai abrir o assistente, onde você vai inserir os números. Ó, você vai selecionar o número 1, né? Vai vir aqui, clicar nesse botão, seleciona o número 1 que você quer somar, seleciona o número 2 e assim por diante, quantos números você tiver. E aqui ele já vai dando uma prévia do resultado. Tá? No momento que vocês derem OK, ele vai despejar esse resultado na célula que vocês tiverem marcado aqui. Mas como a gente está nas funções básicas, a gente não vai precisar desse módulo auxiliar ainda. Tá? Então, eu coloquei aqui como é que funciona a fórmula, que é justamente o que a gente viu ali no módulo auxiliar. Mas ela é bem simples, então é fácil de fazer. A gente não precisa, em alguns momentos, colocar a fórmula exatamente como está aqui. Tá? Por exemplo, para a gente fazer uma conta dentro do Excel, a gente tem que informar o Excel que a gente quer fazer uma função ou uma fórmula. Para isso, a gente coloca o sinal de igual. Então, sempre que colocar o sinal de igual, o Excel vai entender que é uma função ou uma fórmula, tá? E você vai colocar os dados que você deseja. Eu poderia colocar aqui igual soma, né, que é a nossa fórmula de soma, e somar os números que eu desejo. Ó, selecionei o número 1, eu posso botar daí, quando eu coloco a soma, ponto e vírgula, tá? Posso botar ponto e vírgula 2, fecho o parênteses e dou Enter e vai aparecer o número 3. Mas a gente pode fazer da seguinte forma também. A gente pode botar o sinal de igual, para indicar então que é uma função, né? Selecionar os números. Eu quero somar o número 1 com o número 5. Dou Enter, ele vai aparecer o número 6 como resultado. Tá? Você pode selecionar também um conjunto de números. Por exemplo, daí neste caso a gente coloca o soma, né? Abre parênteses, seleciona o conjunto de números que a gente quer somar, fecha o parênteses e dá um Enter. Ó, a soma desse conjunto de números é 45. Tá? Não precisa ser um conjunto inteiro, pode ser só um pedaço do conjunto. Então eu quero somar só essa linha aqui, ele dá um resultado de 15. Nossa segunda fórmula então é a subtração, mas tem um detalhe: a subtração não existe dentro do Excel, não existe uma fórmula de subtrair. A gente também utiliza a função soma, tá? Mas daí a gente não utiliza igual, soma, e sim a gente apenas coloca então o sinal de igual para identificar que é uma fórmula e coloca os números que você deseja fazer a conta. Tá? Então vou botar aqui 7. Para subtrair, em vez de colocar o mais, obviamente a gente coloca o menos. Né? Então 7 menos 3 é igual a 4. Tá? Assim também funciona com vários outros números. Tá? Então se você botar igual 9 menos
menos 3, menos 2, menos 1, ele vai dar o resultado de 3. Ele vai pegar o 9, vai diminuir 3, o resultado ele diminui 2 e o resultado ele diminui 1. Tá? Vamos para a próxima, então, multiplicação. Multiplicação seria a nossa fórmula multi, tá? Da mesma forma do soma, ele vai pedir para você botar os argumentos. Então você pode fazer o sinal de igual, botar multi, né, que é a nossa fórmula, e colocar os argumentos. 4, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 6. Então, fechando aqui, o resultado é 120. 4 vezes 5, 20, vezes 6, 120, tá? Você pode utilizar da seguinte forma também, botando o sinal de igual e apenas selecionando os números. Daí, para identificar o símbolo de multiplicação no Excel, é o asterisco, tá? Então, você vai selecionar ali o primeiro argumento, asterisco, e o segundo argumento, 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Próxima fórmula, então, é a divisão. A divisão também, assim como a subtração, não existe uma fórmula de divisão dentro do Excel. Tá? Para você fazer a conta de divisão, então você vai colocar o sinal de igual, que também é para indicar que você quer colocar uma função, né? Fazer uma função. Vai selecionar o primeiro argumento e o símbolo da divisão é a barra, é esta barra aqui. Tá? Então você vai colocar o segundo argumento e vai dar o Enter. Ó, 9 dividido por 3 é igual a 3. Tá? Se você quiser colocar mais de um argumento, você pode colocar também. Ó. Vou botar aqui 8 dividido por 2, dividido por 2. Então, 8 por 2 é 4, 4 por 2 é 2. O resultado é 2. Tá? Então, nossa próxima função é a função média. Tá? A função média é esta função aqui, igual média, e você seleciona os números ou o conjunto de números que você quer a média. Tá? Vamos fazer ela aqui, ó, igual média, e vou selecionar o conjunto de números. Então, aqui a gente vai ter uma média de 5. A nossa próxima função, então, é a função máximo. A função máximo, ela é desta forma, né? Você vai colocar o igual, máximo, abre parênteses e coloca o conjunto de números que você quer descobrir o número máximo, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, igual máximo. Vamos selecionar nosso conjunto de números. E o nosso número máximo, então, do nosso conjunto é o número 9. Próxima função é a função mínimo. Assim como a máximo, a função é exatamente igual, só você tem que trocar o comando aqui na frente, ver se é máximo é mínimo, tá? Então você vai colocar ali igual ao mínimo e vai selecionar o conjunto de números que você quer descobrir o número mínimo. O número mínimo desse conjunto é 1. Então observem, se em vez do número 1 aqui fosse um número 10, ó, o número mínimo do conjunto passa a ser o número 2, o número máximo passa a ser o número 10. Alterou também aqui a nossa soma, né, que a gente tinha somado o H8 com o I9, né, passou a ser 15, a soma total aqui também passou a ser 54, então observe, sempre que você alterar qualquer número aqui, vai alterar todos os dados que tiverem forma relacionada a esses números aqui. Tá, então se aqui a gente trocar para um 7, ele muda tudo, ó, muda a média, muda a soma, muda tudo. Ok? Então, vamos falar um pouquinho mais então sobre referência. A referência a gente já viu na nossa aula passada, eu vou deixar o card aqui em cima, caso vocês não tenham visto e queiram rever. Tá? Então, como a gente já falou, vou falar muito basicamente. Bom, a referência então é o nome dado à célula, né? Por exemplo, essa célula aqui é a célula de referência H8, que ela fica na coluna H e na linha 8. Então, o que é uma referência relativa? A referência relativa é uma célula móvel, tá? É uma referência móvel. O que seria uma referência móvel? Por exemplo, aqui, vou pegar aqui a nossa soma, deixa eu apagar aqui para facilitar. A nossa soma. Então, por exemplo, você tem aqui uma soma, tá? E você quer copiar essa soma para uma outra célula. Tá? Então, aqui o que a gente está somando? Vamos dar um F2 aqui para abrir a célula. Ó, a gente está somando H8 com I9. Né? Então, no momento que eu copio, dou um Ctrl C e colo aqui na coluna I, ele alterou o resultado. Né? Porque ele não está mais somando H8 mais I9. E sim, ele passa a somar J8 mais K9, que são essas duas células. É uma célula que tem o número 3 e uma célula vazia. Por isso que o resultado foi 3. Tá? O que aconteceu? A referência dessa célula, dessa continha aqui de soma que a gente fez, ele está com referências móveis. Tá? Então, o que vai acontecer? No momento que você copiar e colar para uma outra célula, ele vai copiar a fórmula, mas ele desloca essa fórmula. Então, a coluna H, linha 8, que era uma das referências, passou a ser a J8, porque a gente andou duas colunas para frente. Tá? Então aqui também ele vai andar duas colunas para frente. Ali é H, né, e ali foi para J. Para evitar então que isso aconteça, existe a referência absoluta. A referência absoluta são as células fixas.
E como eu faço para fixar essa célula? Bom, para fixar a célula, você tem que colocar na frente dela, no caso aqui da coluna, tá? Então, na frente das letras, que é a referência de coluna, você coloca o sinal desse cifrão. Então, vou colocar ali cifrão H8, cifrão I8. Vou dar o Enter, ele não vai modificar minha conta aqui, continua sendo 17. Mas no momento que eu copio essa célula para a mesma linha onde ela está, ele continua o mesmo valor, porque eu fixei as colunas, eu fixei a referência de coluna. Então, para onde eu copiar dentro dessa linha aqui, ele vai sempre somar a coluna H e no caso aqui a coluna I. Mas se eu copiar para a linha de baixo, o que vai acontecer? Ele muda o resultado. Mas por que mudou o resultado se a gente deixou a referência absoluta? Bom, a gente deixou a referência absoluta apenas da coluna. A gente colocou o cifrão na frente do H e do I. Para fixar também a referência da linha, a gente deve colocar na frente dos números também. Então aqui ó, a gente vai colocar o cifrão na frente do número 8 e do número 9. Tá? No momento que eu der o Enter aqui, ele permanece sendo 17 o resultado. E agora ele vai ser 17 em qualquer lugar que eu colocar, que eu colar essa conta. Ó. Por quê? Porque ele fixou então as referências. Ele deixou referências absolutas no H8 e no I9. Então se você estiver gostando do conteúdo, eu já peço que deixe seu like e se inscreva no nosso canal, tá? Bom, dentro aqui então da tabelinha de aprendizado, eu já fiz uma tabelinha para a gente formatar ela, tá? Mas essa tabelinha ela parece muito uma nota de mercadinho da esquina, digamos assim. Tá? Aqui tem uma série de produtos, uma série de pesos, o valor por quilo, né? Mas não tem o valor total. A gente vai descobrir isso aqui, tá? Esse valor total e o peso total que a gente vai carregar para casa, tá? E depois a gente vai formatar ainda essa tabelinha, para deixar ela mais bonitinha, tá? Então, como é que a gente faz para descobrir o valor total da maçã? A gente tem o peso e a gente tem o valor por quilo, mas a gente não tem o valor total. Para descobrir isso, a gente vai usar a nossa fórmula de multiplicação. Então você vai botar o sinal de igual ali para identificar o Excel, que é uma fórmula que você quer utilizar. Vai selecionar a referência aqui do peso, que é 1,1, vai multiplicar pela referência do valor do quilo, que é 8,5, e vai dar um Enter. Tá? No momento que você der o Enter, ele vai fazer essa multiplicação e vai te dizer que o custo da maçã de 1 kg e 100 gramas de maçã é 9,35. Depois disso, você pode copiar essa fórmula para baixo sem fixar as referências, né? Porque ele vai andar as células ali e ele vai dar o resultado para você. Mas está estranho essa nota, né? Tipo, o peso era para ser 1,100, mas ele não fica. A gente pode formatar isso para que ele fique, tá? Então você seleciona aqui a coluna do peso, clica com o botão direito do mouse, vai em formatar célula. Dentro de formatar célula, a gente tem uma abinha chamada número, tá? Uma guiazinha número. E aqui você vê como ele está. Ele está como 1,1, mas a gente quer deixar 1,100, né? Então você vai vir em número. Ó, no momento que você passa para número, ele já tem duas casas decimais programadas, tá? Então ele já passa a ser 1,10, mas a gente quer três casas. Então a gente aumenta um aqui, ó. Ele vai ficar 1,100. No momento que a gente der OK, como a gente selecionou todo o conjunto, ele altera a formatação de todo o conjunto, tá? Então ele fica tudo com três casas decimais. Ó, agora ficou certinho. Aqui são valores, né? São reais. Da mesma forma, você seleciona então o conjunto que você quer alterar. A gente já pode selecionar inclusive esse conjunto do lado aqui também são reais, né? Para formatar junto. E daí a gente pode fazer a mesma forma. A gente clica com o botão direito, vai em formatar. Dentro aqui da guiazinha da aba de números, a gente tem contábil ou moeda, tá? No momento que você clicar em contábil, ele já vai entender que é um valor, então ele já vai colocar a moeda na frente. Ele pergunta quantas casas decimais você vai querer. A gente vai querer botar duas casas decimais, né, que é o padrão da nossa moeda real. E aqui embaixo você pode alterar qual moeda que você quer. Daí tem várias moedas de todo o planeta, tá? Mas a gente, no nosso caso, a gente vai usar o real. Então, dou OK, ele já formata certinho em reais, tá? Aqui a gente pode ver o valor total dessa nota. Para isso, a gente pode utilizar a nossa fórmula de soma, né? Igual soma, e seleciona o conjunto e dá o Enter. Nossa compra total deu R$ 63,06. Mas a gente tem uma outra forma mais rápida de fazer. Que é aqui, ó. Dentro da nossa faixa de opções, tá? A faixa de opção página inicial, aí a gente tem um grupo de comando chamado edição. E dentro desse grupo de comando chamado edição, a gente tem autossoma. Então, aqui ó, já tem uma breve explicação. No momento que você bota o cursor ali em cima, ele te diz o que ele vai fazer. Ele vai exibir a soma das células selecionadas diretamente após esta célula.
Ou seja, todas as células que estão acima dela, ele faz a soma. Então, a gente clicando aqui, ele já vai te dar ali o conjunto de somas de células que ele vai somar. Se dá o Enter, ele já te dá o resultado, 63,06. Da mesma forma, se a gente quiser descobrir o peso que a gente quer levar para casa, a gente vai lá em autossoma também, ou bota o sinal de igual e faz a soma, né? Ó, clicou ali, deu Enter, a gente vai levar para casa 11 quilos 735 gramas. Bom, tá pronta a nossa nota. Mas vamos deixar um pouquinho mais bonitinha, né? A gente pode formatar isso, fazer uma tabelinha aqui. Então, para fazer isso, a gente seleciona toda a área que a gente quer formatar. A gente pode clicar com o botão direito, né? Formatar célula. E aqui a gente formata do jeito que a gente quer. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é o alinhamento. Vamos botar todas as células que estão selecionadas aqui centralizadas. Então, a gente vai em alinhamento. E daí aqui, ó, alinhamento horizontal. A gente bota centro. A gente dá OK, ele já centralizou tudo. Agora vamos colocar as bordas. A gente clica novamente no botão direito, vai em formatar, e aqui a gente vai formatar bordas. Ó, eu quero botar uma borda mais espessa na parte externa, na parte do contorno, e na parte interna, uma borda simples. Dou OK, ele já coloca, já faz a nossa tabelinha praticamente, né? Mas ainda não está legal. Eu quero mexer ainda em cabeçalho, eu quero mexer no rodapé. Eu posso selecionar os dois, ó, seleciono o cabeçalho, seguro a tecla Ctrl e seleciono o rodapé. Ele fica os dois selecionados juntos, tá? Depois disso, a gente pode clicar com o botão direito em formatar. Daí no cabeçalho, ele já aparece aqui, ó, dentro da parte que está selecionada, ele me diz que as bordas direita e esquerda, elas são grossas, tá? Então, essas bordas mais espessas. Na parte de dentro, na parte interna, ele está com a borda fina. Mas na superior e na inferior ele está com a borda cinza. Por que ele fica essa borda cinza? Bom, a gente selecionou dois conjuntos de dados, tá? Um conjunto não tiver de acordo com o outro, ele vai colocar essa borda cinza aqui para você, para avisar você, tá? Para você conseguir identificar que são bordas diferentes de um conjunto para o outro. Por exemplo, aqui no conjunto de cima, a borda superior ela é espessa. No conjunto de baixo, a borda superior ela é fina. Então, por isso, tá? Um está com a borda espessa, o outro está com a borda fina, ele fica cinza. E a mesma coisa na inferior. Na parte de cima está a borda fina, na parte de baixo está a borda espessa. Eu quero colocar espessa nas duas, tá? Então eu seleciono a espessa aqui e clico aonde está cinza para deixar tudo igual. Na parte interna, que está com a borda fina, eu quero deixar sem borda. Então eu posso vir aqui e botar nenhuma e selecionar interna. Ou a gente pode simplesmente clicar aqui em cima para tirar. Ou a gente pode clicar nesse botãozinho aqui embaixo. Tá? Qualquer uma das três maneiras, ele vai tirar as bordas internas do conjunto selecionado. Ou seja, essas linhazinhas aqui. Ó, vou dar OK. Ele ficou sem as linhazinhas e com a borda espessa. Tá? Mas vamos mexer ainda no cabeçalho e no rodapé. Eu quero deixar da cor verde. Então a gente clica com o botão direito, né? Seleciona primeiro, clica com o botão direito e vem aqui em preenchimento. Tá? Eu quero preencher com essa cor verde aqui. No momento que eu der o OK, ele já fica verde. Ah, mas o preto no verde não ficou muito legal. Eu quero passar para branco a cor. Então a gente seleciona de novo. A gente pode daí vir aqui em cima, tá? Na cor de fonte, ele está como automático, a gente pode colocar o branco. O branco ficou mais visível. Mas eu quero colocar isso aqui em negrito, deixar mais. Quero colocar isso aqui em negrito para deixar mais visível, tá? Então a gente vem aqui em negrito e seleciona. Nossa tabelinha está ganhando uma cara já. Aqui do lado, então, eu coloquei as fórmulas para que a gente possa treinar mais um pouco antes de terminar o nosso vídeo, tá? Então, como é que a gente faz a soma mesmo? A gente pode botar o sinal de igual, né, para identificar que é uma função ou uma fórmula, e somar valores. Eu quero somar o valor que deu a laranja com o abacate e com a cebola. Quanto é que eu gastei nesses três itens? R$ 25,90, tá? Digamos que eu fui no mercado lá, a nossa conta deu 63,6 e eu tinha só R$ 50. Acontece muito, né? Então, assim, para que a gente possa pagar os nossos R$ 50, então a gente vai pegar, colocar o sinal de igual e vamos tirar algum produto da nossa lista. Então a gente vai só botar o valor total da soma e a gente pode tirar aqui, vamos tirar o de maior valor, que é o abacate, e dar o Enter. Ó, deu 49,40. Então já está dentro dos R$ 50, então a gente deixando o abacate, a gente consegue levar o resto. Multiplicar, a gente já viu ali então que a gente pode colocar o sinal de igual, né? Multiplicar o peso do produto vezes, lembrem que o sinalzinho do vezes é o asterisco, o valor por quilo, e a gente vai achar o valor total que deu, caso 1.100 gramas de maçã, 9,35. A divisão, eu sei
qual é o valor total do produto. Vamos pegar aqui o abacate como exemplo, R$13,66, e eu quero ver o valor do quilo do abacate. Então, eu vou dividir o valor total para fazer a divisão, é a nossa barra, né? Lembrem disso, peso do produto. Então, dando um enter aqui, eu vou saber que o valor do quilo é 11,20. Qual foi a média de valor dos produtos que a gente levou para casa? Então você vai botar igual, média, abre parênteses, seleciona o nosso conjunto, né? E dá o enter. E a gente descobre que o valor médio dos produtos foi de R$7,01. Qual foi o produto mais caro que a gente levou para casa? Então a gente vai colocar aqui igual máximo, seleciona o conjunto de números, né? Dá um enter e a gente descobre que foi R$13,66, que foi nosso abacate. Tá? E o valor mínimo? O valor mínimo é igual, mínimo, abre o parênteses, seleciona o conjunto e a gente descobre que o valor mínimo foi de R$3,63. E olhando aqui a gente vê que foi o tomate. Tá, pessoal? Então esta foi a nossa aula de hoje. Reforço para vocês, se tenham gostado do vídeo, deixar o like, se inscrever no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.